Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Falar. E hoje a gente vai falar de perrengue com um assunto muito sério: acidentes domésticos mais comuns e como eles podem ser evitados. Para compartilhar com a gente dicas e orientações sobre o assunto, a gente convidou uma especialista no assunto. Então roda a vinheta e vamos começar. Então estamos aqui com a Paola, Cabo Paola Notóia, que faz parte do Corpo de Bombeiros de Maringá. Paola, seja bem-vinda, muito obrigada mais uma vez pelo tempo. E eu vou deixar você mesmo se apresentar, explicar um pouquinho o que você faz, há quanto tempo você faz. Fala aí pra gente. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Eu me chamo Paola Notóia, eu sou bombeira militar há 10 anos, quase, aqui no estado do Paraná. Nossa, então... você parece tão jovem, começou cedo, então. É Botox. Não te entendo, não te entendo. Mas eu estou há quase 10 anos, em fevereiro eu faço 10 anos. Eu sou socorrista no Corpo de Bombeiros, hoje eu atuo como combatente. Eu faço parte da Força Tarefa do estado do Paraná, então ano passado a gente atuou nas tragédias, do Rio Grande do Sul, nos incêndios do Pantanal. Nesses 10 anos, eu trabalhei na ambulância, no caminhão, trabalhei também no telefone. Alguns meses eu estou no telefone, ali na central, que a gente chama, Central Regional de Emergências. Trabalhei um pouco tempo ali na parte de prevenção, vistoria, análise de projeto, que muita gente nem sabe que o Corpo de Bombeiros faz isso. Mas o mais legal, assim, o mais emocionante é trabalhar no caminhão e na ambulância, que é o que eu mais gosto de fazer. Nossa, mas já fez bastante coisa, já passou por todos os lugares possíveis dentro do Corpo de Bombeiros, então. Praticamente todos. Tem vários setores administrativos que eu ainda não trabalhei. O último que eu trabalhei administrativamente falando foi a seção de comunicação, que eu trabalhei 1 ano e meio aqui em Maringá. Entendi. Não, mas você já consegue saber bastante sobre tudo que acontece dentro do Corpo de Bombeiros, né? Sim, a rampa, que a gente fala que é o setor operacional, eu trabalhei mais de 7 anos, então a experiência maior é trabalhando em acidentes, incêndios, resgates. Exatamente. Então, a gente está falando com a pessoa certa aqui, né? Porque hoje, como o assunto é acidentes domésticos e coisas que a gente precisa tomar cuidado aí na nossa rotina, já pergunto aí, né, diante da sua experiência vasta de muitos anos, quais são os acidentes domésticos mais frequentes que vocês costumam atender? Bom, sobre acidentes domésticos especificamente, a gente pode falar muito que o principal acidentado são crianças e idosos. Óbvio que nós, adultos, aí na meia-idade também sofremos algumas coisas, mas principalmente quedas, queimaduras, choques elétricos, intoxicação por produtos químicos e muitas vezes, principalmente no verão e nas férias, afogamentos. Acontece bastante também? Bastante. Aí é mais com crianças, bebês até, mas os afogamentos, principalmente no verão e nas férias, é o que a gente mais pega. Tá certo. E aí, então vamos tentar destrinchar aí todas essas que você comentou, né? Vamos começar pelas quedas, que a gente sabe que são muito comuns, né? Vocês conseguem já pontuar quais são os principais fatores de risco dentro de uma casa que as pessoas precisam tomar cuidado, enquanto criança, enquanto idoso, ou enfim? Bom, vamos separar aí por crianças e idosos, né? As crianças, o principal motivo da queda delas é a pressa. A pressa de brincar, a pressa de estar ali com o adulto. Então, as quedas normalmente das crianças é porque elas estão correndo pela casa. Certo. Elas vão acabar tropeçando num tapete, num brinquedo, num móvel. Então, a queda da criança quase sempre é por isso. A do idoso já é aquela falta de precaução em casa. Então, a gente sabe que o idoso já se movimenta com um pouco de dificuldade, e às vezes não tem a força que um adulto tem. Então, a gente pode tentar colocar ali uma barra para ajudar ele a se movimentar. Alguns idosos que têm falta de mobilidade tendem a não querer usar o andador, mas é importante para um idoso usar o andador. E a questão de limpeza de casa, a gente também pode falar que tem muitas pessoas que adoram lavar a casa, não colocam um chinelinho antiderrapante, acabam caindo, ou não avisam os familiares que está ensaboado um espaço e também acaba caindo. Então, assim, as causas variam muito de crianças para idosos, mas normalmente envolve pressa, objetos que estão ali que vão causar um enrosco, então um tapete, um objeto que está solto, ou escorregão mesmo nessa área molhada. Entendi. E aí a gente também pode pensar já por áreas da casa, né? Você comentou aí, né? Criança sempre correndo, idoso às vezes não muito atento ou com a mobilidade um pouco prejudicada. E aí a gente tem alguns cuidados específicos que a gente pode ter, por exemplo, dentro do banheiro, dentro da cozinha, no quintal. Como que você pode dar de dica aí pra gente? Bom, com relação a quedas, esses cuidados. O principal para as crianças, é a supervisão dos pais. Então, é a atenção do pai e sempre o ensinamento ali desde pequeno. Olha, não vamos correr, vamos guardar os brinquedos.
Vamos ficar atento às quinas, né, das mesas, dos móveis. Então, é sempre a supervisão. Primeira dica para os pais com relação à criança, supervisão em qualquer tipo de acidente ou de incidente. Para o idoso, já tem aquele tapete solto que a Dona Teresa gosta de fazer a costura dela e faz o tapetinho para deixar em casa. Esse tapete, às vezes, pode ser o grande vilão da casa. Então, o chinelinho que ela gosta de usar, às vezes ele escorrega, tem que optar por um sapato mais antiaderente. Igual eu falei sobre as barras, né? Às vezes, a gente sabe que a adaptação da casa para o idoso, às vezes, é um pouco mais custosa, mas é mais custoso depois você cuidar de um quadril quebrado do que colocar uma barra para suporte ali durante o banho, para levantar de um sofá, do vaso sanitário. Então, são essas dicas ali que a gente traz para crianças e idosos. Nós, adultos funcionais, que gostamos de fazer uma manutenção na casa ali, então trocar uma lâmpada e sobe num banquinho. Ou vai fazer a limpeza da janela, sendo que você mora no 2º andar. Vamos evitar fazer isso também, né? Porque, assim, nós não somos heróis e tem empresas para fazer esse tipo de manutenção. Então, nós, adultos, normalmente a gente tem mais esse descuidado também. Então, é muito importante que para nós, que achamos que podemos fazer tudo, vamos lembrar que tem empresas que fazem uma manutenção ali, uma limpeza aqui, e que essas empresas normalmente usam EPI. Então, se você não tem um EPI e não tem um treinamento, tem que tomar um cuidado também a mais quando vai fazer essas manutenções dentro de casa. Ou não faça mesmo, né? É o que você falou, né? Às vezes é melhor não arriscar, né? A gente já viu tanta tragédia acontecendo aí por bobagem, né? E, enfim, assustador, de verdade. Todo mundo tem a história de um vô, de uma avó que estava doente, decidiu lavar o telhado, caiu do telhado. Acho que todo mundo... na nossa equipe, com a avó de uma colega nossa, o velho foi subir em cima do telhado, se estabacou lá. É normal. Meu Deus. E aí a não família... Não é normal, é comum, né, É comum, na verdade. Exatamente. Embora não deveria, né? Não devesse ser. Mas, enfim... Além desses de tropeçar, de escorregar, né? Esses de chão molhado, banheiro... Existem também os que são muito comuns de cozinha, né? Vamos falar um pouquinho sobre eles? Quais são os cuidados que a gente tem que ter enquanto cozinha ali? Bom, a cozinha é uma das áreas mais perigosas, se a gente for ver da nossa casa. Primeiro porque vai ter água, vai ter fogo, vai ter objetos pontiagudos, vai ter produtos que podem intoxicar ali uma criança. Então, assim, tem que ter muito cuidado em todas as partes, né, da casa, mas a cozinha é um ambiente com maior cuidado. Primeiro, local de criança não é na cozinha se a pessoa estiver cozinhando, porque vai envolver fogo. Então, assim, eu sei que tem muitos pais que gostam de falar assim, não, eu vou ensinar meus filhos a cozinhar desde pequeno. Tudo bem, mas vamos então dar uma faca sem ponta para ele, vamos ensinar que fogo não se brinca, vamos ensinar os cuidados já desde pequeno, assim como você quer ensinar ele a lavar louça, a cozinhar. Mas o importante é frisar, lugar de criança não é na cozinha. Certo. Sobre os acidentes que podem acontecer, igual eu falei. Queda de água fervendo, queda de alimentos quentes. Olha. Às vezes a criança pega na panela e solta e acaba se queimando com o alimento mesmo. Tem os objetos pontiagudos ali, faca, tesoura, que a criança pode acabar também se machucando. E não só a criança, o adulto, o idoso, ali a cozinha é perigosa para todo mundo, né? O adulto que vai cortar um vegetal ali acaba cortando um dedo, porque às vezes acontece porque está assistindo um podcast distraído, ali, um videocast, né? no YouTube. Então, assim, tem muitas coisas que acontecem por falta de atenção, porque a gente se sente seguro. E a gente não tá. Muito confiante, né? Confiança é um perigo, né? A confiança é o pior dos perigos que a gente fala, assim, porque a gente se sente seguro em ambientes que a gente não deveria sentir. Mas é tão a rotina ali que acaba se tornando tranquilo um ambiente que é perigoso. Tá certo. E aí, uma curiosidade que eu tenho, já tô saindo da pauta, Elisama, eu saio da pauta o tempo todo, mas, por exemplo, você corte profundo, essas coisas, como que a gente sabe o que fazer? Assim, em que momento que a gente tem que, de fato, ligar para o bombeiro? Porque eu imagino que vocês recebam muitas ligações que, às vezes, não precisaria, né? Que a pessoa mesmo sozinha vai numa UPA, numa UBS, enfim. Como que a gente sabe que é crítico mesmo? Eu preciso da ajuda de um bombeiro. É muito subjetivo. Porque, às vezes, o que é grave para você pode não ser grave para uma outra pessoa. Tá. Então, assim, o serviço de ambulância do SAMU, do CIAT, né, que é o Corpo de Bombeiros, é um serviço de urgência e emergência. Se para você fazer um corte de 2 centímetros no seu dedo já vai te impossibilitar de ir até uma UPA sozinho, você já liga o 193 e espera uma ambulância. Caso o Corpo de Bombeiros esteja muito cheio de outras situações mais
não importantes, porque toda a situação é importante, mas mais graves, ele vai te orientar, vai poder te falar como fazer a contenção de uma hemorragia, como você faz uma limpeza, qual hospital é a referência para você deslocar mais perto da sua casa. Então, assim, mesmo que você não consiga o atendimento rápido do Corpo de Bombeiros, porque o próprio Corpo de Bombeiros vai falar, olha, isso não é tão grave quanto parece. O Corpo de Bombeiros vai te orientar. Então, é sempre indicado ligar o 93 se você está numa situação que para você é uma emergência. Não existe, não liga porque o bombeiro não vai te atender. Não é grave Mesmo o que não suficiente. seja para ir mandar uma ambulância, mandar um caminhão, o Corpo de Bombeiros vai te orientar a como proceder nessa situação. Nem que seja para te acalmar, né? Exatamente. Que às vezes... Que é o mais importante. É o mais importante, justo. E aí, a gente passando da cozinha, vamos falar um pouquinho sobre água. Os perigos da água dentro de uma casa. Seja numa piscina, seja num balde, seja em qualquer coisa que possa colocar as pessoas em risco, né? Quais são os cuidados que a gente precisa ter dentro de uma residência com relação à água? Bom, o afogamento, isso é uma informação que a gente não queria passar, né? Mas o afogamento é uma das principais causas de morte de crianças no nosso país. A gente ouve muito em notícia. Se eu não me engano, na última atualização é a terceira ou a quarta causa, principal causa de morte. Pra gente isso é muito difícil de acreditar, porque são pequenas atitudes que podem evitar essa situação. E muitas vezes a gente não faz porque não vê risco, igual a gente estava comentando antes, né, dos riscos. Então, assim, é provado que um balde com 2 centímetros de água é o suficiente para uma criança se afogar. 2 centímetros. Às vezes a gente torce um pano, deixa ali 2 centímetros e não pensa que aquilo ali traz um risco para o seu filho, para o seu neto, enfim. Então, afogamento acontece muito, não só em piscina, igual as pessoas pensam, mas acontece no tanque, no balde, na banheirinha de dar banho, né? Então, assim, mais uma vez, supervisão do adulto. É a primeira questão com relação ao afogamento. A Sobrasa, né, que é a grande instituição que fala sobre afogamentos aqui no nosso país, ela dá 5 dicas ali para os pais com relação à prevenção, porque afogamento o principal é prevenção. A primeira delas, que parece ser ridículo, mas na verdade é a que mais evita acidentes, uma criança não pode ficar próxima à água numa distância acima de um braço do pai e da mãe. Entendi, para você conseguir puxar porque muitas vezes você está ali conversando, se distrai. Basta 1 segundo, né, na verdade. E ali é muito rápido para a criança, às vezes, se afogar e você não percebe. Hoje tem vários vídeos aí nas redes sociais que mostram a cor certa para a criança usar de maiô, de sunguinha, porque prova-se que a cor mesmo faz a criança desaparecer na água ali a determinada profundidade. Então, essa atenção dos pais é pensar que todo ambiente que tem água, aí a gente está falando de piscina, lagos, mar, o adulto tem que estar do lado. E tem comprovações também de que as boias hoje... tem tipos de boias que antigamente eu usava, né? Aquelas que na minha época eram muito comum, que é aquela redondinha em volta do corpo, a do bracinho, elas já não trazem segurança. Porque a criança pode vazar ali no meio delas, elas podem estourar. Sim. Então, hoje tem tipos de boia também que são mais utilizáveis. Com relação à piscina, então, o que a gente pode falar? Instalação de grade de proteção. Grade de proteção é o ideal na casa que tem uma criança. Hoje tem algumas redes de proteção também que não precisa ser a grade, mas que também salvam vidas. Essa supervisão é muito importante, assim, se os pais puderem, tiverem condições, ensinar a criança desde pequena a nadar. Porque hoje a gente vê muitos bebês nadando, né, aprendendo a boiar ali, flutuar, que pode evitar uma tragédia, mas a gente sabe que isso não atinge todas as classes, né, infelizmente. Com relação a rios, lagos, isso já é um pouco mais perigoso, né? Então, assim, o afogamento em rios e lagos, aí a gente fala sobre crianças, adultos e idosos. O lugar de criança não é num rio sozinha. O adulto não pode ir num rio e pular de cabeça ali achando que conhece. Sim. O idoso, ele às vezes não tem a mobilidade para chegar até um rio. Então, para cada idade, vamos dizer assim, tem um cuidado que tem que ser mais específico em cada área. Então, é o cuidado. Nos rios e mares é a atenção e saber o seu limite. E saber que o ambiente externo não é um ambiente seguro. Sim. Agora, dentro de casa, é muito difícil a gente falar sobre afogamento de adultos e idosos. É bem raro. Mais raro. Mas crianças é ali, o balde, o tanque, igual a gente falou. Então, o cuidado principal é nunca deixar a água parada, mesmo que seja 2, 3 centímetros. Então, sempre que terminou de lavar, sempre que terminou de usar o balde, despeja ali, deixa essa água ir embora e tenta manter esse ambiente o mais seguro possível.
Atenção constante, na verdade, porque é o que a gente falou, basta 1 segundo, né? É coisa de uma desatenção muito rápida que uma tragédia pode acontecer, né? Uma fatalidade Exatamente. pode acontecer, né? Tá, e aí a gente sai um pouco agora de água e vai para fogo. Fogo. Quais são os riscos? A gente sabe, né? Que é uma potência da natureza aí, né? A maior delas. O que a gente faz caso a gente tenha um princípio de incêndio em casa, no escritório ou alguma coisa? Como agir? A primeira coisa, e a mais difícil, é manter a calma. Sim, a mais difícil, sem dúvida. E com relação ao que fazer, vai depender muito do que está pegando fogo e onde está pegando fogo. Entendi. Porque é aquilo, se você mora numa casa, você não vai ter um extintor. Não mesmo. Se você mora num prédio, provavelmente vai ter um extintor a 2 metros da sua porta. Ou numa empresa. Sim. Então, tudo vai depender de onde você tá. Mas como eu disse, a primeira coisa é manter a calma. E tudo vai depender também se você está num princípio de incêndio ou se o ambiente já está tomado. Então, vamos para a pior situação possível. O ambiente já está tomado de fumaça ou de fogo. Você vai sair, fechar a porta, fechar a janela. Muitas pessoas acham que tem que abrir. Não tem que abrir. No incêndio, você confina o espaço que está pegando fogo. Então, assim, você vai fechar a porta e janela daquele ambiente, vai sair e ligar o 193. Essa é a orientação. Tira todo mundo, né, se possível. Se for uma empresa, se for um apartamento, sai gritando, sai acionando o alarme de incêndio se tiver. É sempre importante ligar para o bombeiro quando você já estiver seguro, porque não tem por que você se colocar em risco, às vezes, de ser intoxicado ali pela fumaça. Então, sai primeiro e já liga para o corpo de bombeiros. Se possível, avisando todo mundo do mesmo ambiente. Agora, se é um princípio de incêndio dentro de casa, o que acontece muito? No fogão. Então, você deixou alguma coisinha ali cozinhando e pegou fogo. Se possível, se for uma panela que a panela ainda está intacta, se você só fechar ela com uma tampa, o fogo apaga. Muita gente não sabe disso. A partir do momento que você acaba com o oxigênio, o fogo acaba. A gente chama de tetraedro do fogo, que o fogo precisa de oxigênio para sobreviver. Se não tem oxigênio, apaga. Mas muita gente não tem a calma Isso que eu ia falar, e a coragem para fechar essa panela. Uma panela com óleo também pegando fogo, a mesma coisa. Foi ali com a tampa certa, fechou, acabou o fogo. Se você tiver um extintor, é o ideal sair, pegar o extintor e acionar o extintor ali próximo a esse princípio de incêndio. Então, tudo vai depender de onde você está e da calma que você tem para atuar. Não tem por que se colocar em risco e falar assim, não, eu vou ser herói e vou combater esse princípio de incêndio. E no final você acaba lá intoxicado, desmaiado. Então, assim, tentar ajudar até onde você está seguro. Depois disso é deixar com os profissionais. Então, Eu já vi em filmes, novelas, essas coisas. Você falou da tampa, mas aí tem cenas que mostram as pessoas que molham pano e tacam em cima. E isso também funciona também? Ou funciona. Uma coisa, aí eu pergunto para todos: quem tem a tampa certa ali do lado? Na hora certa. Eu não sei onde estão as tampas da minha panela. Sim. Não sei. Então, para quem não tá com a tampa ali ideal, porque vamos supor que seja uma panela grande. Sim. Se ela tá pegando fogo e você tá com uma tampa menor nessa panela, a chance de você se queimar ou se for um óleo, esse óleo vazar, é muito grande. Então, não vamos arriscar. Se não for a tampa correta para sua panela, o ideal pega aquele guardanapo que tem ali no fogão que você sempre deixa, ali do lado, umidifica ele, torce, que é para não ficar pingando água, porque isso pode piorar se for um óleo quente, por exemplo. Então, eu umidifiquei, torci ele, joguei na panela, cobrindo essa panela, o fogo apaga também. Então, tá certo, os filmes não estão mentindo nessa parte. Porque eles mostram muito isso, né? Molhar a toalha, essas coisas para jogar por cima. Mas aí, se a gente sair do fogo em si, a gente ir, sei lá, para uma faísca de eletricidade, uma tomada, um chuveiro que pega fogo, como que a gente age daí? Bom, falar sobre eletricidade especificamente é uma coisa muito que as pessoas pensam que não vai acontecer. Sim. Não vou levar choque, a criança nunca colocou o dedo na tomada, mas acontece. Assim, então, primeiramente, com bebês e crianças que são curiosos, né? A gente tem que falar sobre eletricidade principalmente para eles, né? A partir do momento que você tem um filho ou uma criança que está ali no teu ambiente residencial, tem que ter cuidados que você tem que ter na tua casa. Como eu tinha falado lá da cozinha de ter a trava, do idoso ter que ter a barra de apoio, para a eletricidade a gente tem tampa de tomada hoje, por exemplo, que é para a criança não tomar um choque. Sim. Nós adultos não tentar fazer aquela manutenção que eu falei para você envolvendo a eletricidade, porque às vezes você não desligou a eletricidade e vai tomar um choque também.
Fora isso, a eletricidade, a gente não faz, muitas vezes, a manutenção que a gente deveria fazer na nossa rede elétrica. Então, isso pode causar um curto que vai levar a um início de fogo, né? Um princípio de incêndio. Muitas pessoas ainda acham que esses equipamentos elétricos podem ficar ligados quando você sai de casa. Então, sai de casa para fazer uma compra, vai no mercado e deixa a air fryer ligada, deixa a máquina ligada. E a máquina de lavar, por exemplo, é muito comum a gente pegar incêndios que começaram por causa de um curto nesses equipamentos, não tinha ninguém vendo, e acabou perdendo a casa inteira por adiantar algum serviço, né? Gente, eu faço muito isso. Da máquina de lavar roupa, realmente. Então, isso é uma atenção que você tem que tomar. Todos nós, né, no caso. Sim. Porque o curto a gente nunca sabe quando vai acontecer. A eletricidade está ali na nossa casa e, teoricamente, se acontecer uma pequena faísca, a gente vê. Mas se a gente não está em casa, a gente não consegue ter esse cuidado. Então, o ideal é manutenção sempre da rede elétrica. E se você está com aquele equipamento que está fazendo barulho estranho, se você vê que a carga da sua casa cai, às vezes, quando você liga, é sempre ligar para um prestador de serviço para fazer uma manutenção e ver se a sua rede está ok. Porque esse curto pode causar um incêndio e acabar prejudicando não só aquele equipamento, mas a casa inteira. Entendi. Mas aí, se a tomada começou a pipocar ali, eu desligo a chave da casa. É Exatamente. Isso que eu tenho que fazer. A primeira coisa, a partir do momento que você percebe um curto ou um equipamento que sai fumaça, se você não consegue tirar ele da tomada, o ideal já é desligar a energia da casa inteira. Aí lá fora, não sei se todo mundo sabe onde é o disjuntor da casa, né? É uma coisa importante saber, né? Exatamente. É então, ir lá e já desligar. Porque isso, o corpo de bombeiros, assim que a gente chega numa casa que está incendiada, é a primeira coisa que a gente faz. Por quê? A gente vai combater um incêndio com água. Se a gente tem energia elétrica, a gente pode tomar um choque. Sim. Então, a primeira coisa que a gente faz é desligar a energia da casa inteira. Entendi. Ai, muitas coisas, né, pra gente pensar. Muitas pra coisas. gente pensar, né, na rotina correria do dia a dia, né. Enfim. Então, aí agora a gente vai falar um pouquinho, que também não estava aqui na pauta, mas que eu fiquei intrigada. Falando em incêndio, fumaça, essas coisas, quanto tempo é para uma pessoa se intoxicar por fumaça? Assim, quando começa a ser muito arriscado para ela se expor? Como que isso funciona aí no corpo humano? Como que é? Não existe um tempo mínimo e um tempo máximo que a gente aguenta, porque cada organismo age de um jeito com aquele químico que está queimando, e fora que cada um tem uma capacidade pulmonar, tem várias questões fisiológicas que vão influenciar isso daí. O que a gente pode trazer para você de dado? Lá pelos anos 70, 60, uma casa demorava para pegar fogo, um cômodo inteiro, 25 minutos, em média. Porque pensa que naquele tempo... É muito rápido. Mas 25 minutos ainda dá tempo de você chamar o bombeiro. Hoje vai ser pior. Porque a gente tinha poucos móveis mais espaçados, eram móveis de materiais mais sólidos, então assim, não tinha tanta decoração. Hoje, um cômodo pega fogo em menos de 3 minutos. Misericórdia! Então, assim, isso... Por quê? Hoje a gente tem várias decorações de plástico, a gente tem cortina, tem tapete em todo lugar, fino. Tem vários materiais que são altamente inflamáveis. Então, um sofá hoje, caiu uma bituca de cigarro ali, ele vai praticamente evaporar em poucos minutos. Então, assim, hoje, tudo que a gente tem dentro da nossa casa é muito inflamável. Porque a nossa casa hoje não é só tijolo e poucos móveis. Hoje a gente tem decorações, hoje a gente tem pinturas diferentes, tem quadros, tem móveis que são um colado no outro, muito tapete, enfim. Hoje a gente fez a nossa casa ficar muito mais inflamável. Então, o que é um indicado? Sempre que acontece esse incêndio, um princípio de incêndio ali, ou já um fogo tomado, né, quando você chega na sua casa e infelizmente já está pegando fogo, é sempre umidificar um pano que você tenha, uma toalha, um pano na cozinha, depende do ambiente que você está, uma muda de roupa, umidifica e já coloca sobre o nariz. Então, isso vai aumentar o tempo que você consegue ficar ali. Tá. Não sei se você faz churrasco, mas normalmente quando você faz churrasco, o pouco tempo que você fica ali inalando fumaça já incomoda. Já incomoda, E aquele carvão foi feito para queimar, então a queima dele nem é tão tóxica quanto você vai estar inalando fumaça tóxica num incêndio. Por isso que é importante você proteger suas vias aéreas. Uhum. Mas, falando sobre o tempo especificamente que você me perguntou, a maioria das pessoas que morrem em incêndio não morre queimada. Muita gente acha, né? Fala assim, não, morreu queimado. Morre intoxicada. Por ter inalado a fumaça. Exatamente. Então, assim, muitas vezes, dos corpos que eu já fui recolher, né, que a gente faz esse trabalho depois do incêndio, caso a gente não consiga resgatar a pessoa não está nem queimada. Ela está só desmaiada ali, porque ela não conseguiu sair por ter inalado fumaça.
Então, a gente fala que o tempo para uma pessoa sair, se ela ficou presa, se ela não conseguiu, é de 5 a 10 minutos. Tem que ser muito rápido. Tem que ser muito rápido, porque ela pode daí desmaiar. E a perda de consciência não é que ela já morreu, mas ela vai continuar inalando porque ela não vai conseguir sair daquele espaço. Então, de 3 a 5 minutos, ela tem que sair daquele espaço que está intoxicando o corpo dela. Entendi. Tem que ser muito ágil, né? E é uma situação muito assustadora, né? Sei lá, deve ser um negócio surreal. Mas então a gente tem que ser rápido, gente. O negócio é isso. Tem que ser rápido, tem que se proteger, né? O que você falou, se der para ajudar, ajude, mas sempre se preservando, né? E fazendo o que é possível. Sim, a gente fala muito, trazendo para essa parte do incêndio, teve um caso específico que eu fui atender de uma idosa que a casa dela que estava pegando fogo, ela conseguiu tirar o neto dela e ela voltou para tirar o colchão dela que ela tinha acabado de comprar. Meu Deus. Quando ela foi tirar o colchão, ela ficou presa ali entre a porta, né? E a gente não conseguiu resgatar ela. Meu Deus. Mas é uma coisa que a gente frisa muito. No incêndio, o bem maior é a sua vida. Sim, não tem por que voltar para pegar um notebook, um computador, um celular, documento. Isso tudo a gente recupera depois. Mas a vida a gente não recupera. Sim. Não consigo imaginar. Eu voltaria pelas minhas cachorras, talvez. Eu também. Pelas minhas cachorras eu voltaria, assim, mas por causa de papel, de eletrônico, imagina, né? Tem que correr sem olhar para trás, tá doido. E vocês atuam muito também em casos de acidente de trânsito, né? De carros, enfim. Tanto mais graves quanto os mais simples. A gente, enquanto passageiro ou enquanto pedestre, quando a gente vê um acidente acontecendo, né, na estrada, alguma coisa assim, o recomendado é o quê? A gente para, a gente segue, a gente só liga e vai embora? Existe alguma coisa que a gente possa fazer ou é melhor não chegar perto? Como que funciona isso a gente enquanto civil, né? A gente fala que tudo depende. Por quê? A premissa que a gente fala sobre segurança é a sua segurança em primeiro lugar. Certo. Sempre. Certo. A pessoa que está acidentada já é uma vítima. Então, vamos supor que seja a Avenida Colombo, 6 da tarde, você acabou de ver um acidente acontecendo, que é a avenida mais movimentada aqui da nossa cidade, vamos colocar nesse horário. Só tá você, aquela pessoa, e vindo um monte de carro. O risco de você parar o seu carro, vir um caminhão e bater no seu carro e te levar junto é enorme. Então, assim, você tem que pensar sempre na sua segurança. Tem um espaço para você estacionar? Você não está sozinha, se for à noite, por exemplo, e você viu um acidente com 2 motociclistas no meio da estrada deserta. Você vai se colocar em risco? O indicado é sempre parar, ver como a pessoa está, porque é muito importante que, quando você liga 193, você passe exatamente como está aquela situação. Por quê? Porque nós temos ambulâncias básicas, nós temos ambulâncias com o médico. Tem isso também. A gente trabalha junto, né? Aqui em Maringá, especificamente, o SAMU e o Corpo de Bombeiros atendem no mesmo espaço. Certo. Então, a gente tem a ambulância do SAMU, que tem o médico, tem a ambulância do bombeiro, que vai para fazer o resgate, o desencarceramento, com o caminhão. E a gente precisa saber se essa pessoa consegue sair do veículo. Por quê? A gente não pode mandar, você passou no acidente, viu a situação e você só foi embora. Tá, quantas vítimas eram? As pessoas estão presas? A gente precisa dessas informações, porque a gente precisa saber qual recurso mandar. Entendi. Então, orientação inicial, tenta conversar com a pessoa, pergunta onde está doendo, pergunta se ela consegue sair do veículo, se ela consegue se levantar, se ela quer atendimento, porque às vezes só foi uma perda de controle do veículo, às vezes ela está passando mal, então ela precisa de um médico. Então, quanto mais informação você tiver pra gente, é o melhor cenário, desde que você não se coloque em risco. Certo. Então, assim, o principal é saber quantas pessoas tem, se conseguem sair do veículo ou não, se precisam de um médico. Se você consegue prestar essas informações, a gente vai conseguir mandar o melhor recurso para aquela pessoa. O mais rápido possível. Mas vamos supor que você não se sinta segura para parar e prestar essas informações. Você vai ligar também o 93, passar um endereço, passar que você não estava segura para parar, e mesmo assim a gente vai mandar um recurso. O que pode ocasionar o envio de um recurso que não é necessário para aquele... Ou o envio... demasiado. Então, assim, a gente pode acabar mandando um caminhão, um médico e 2 ambulâncias para uma situação que a pessoa está bem. Entendi. E isso pode prejudicar outros atendimentos. Exatamente. Entendi.
Uma coisa que eu fico pensando é que eu não sei também se isso existe mais ou se os carros já estão modernos o suficiente, mas eu fico pensando assim, e se eu chegar perto e explodir tudo? Sabe, aquelas cenas de filme mesmo, que você vai tentar ajudar e aí você não sabe se vazou combustível, se vai ter, sei lá, uma faísca, alguma coisa assim. Eu acho que essa seria a minha maior preocupação, de chegar perto, sabe? Isso acontece, isso pode acontecer. Raramente. Então... Hoje a gente tem vários carros aí elétricos que apresentam um maior risco de explosão, mas mesmo assim o carro vai dar sinais. Então, assim, num carro que capotou, você viu o acidente, você está com medo de explosão. Isso. Só vai ter explosão se tiver um vazamento muito grande de combustível, então você vai sentir o cheiro de combustível e você vai ver o início do fogo. Não vai explodir do nada. Então, se você saiu do seu carro, sentiu o cheiro de combustível ou já viu pegando fogo, não tem por que se aproximar. Porque daí nisso você já vai ligar para o corpo de bombeiros e informar que está pegando fogo, o recurso já vai ser enviado. Os carros elétricos, eles também dão esses mesmos sinais. Não daí com o cheiro da gasolina, mas vai ter sempre um princípio de incêndio. A explosão não vai acontecer no tempo zero de uma hora para outra. Então, vai dar tempo de você não se aproximar. De entender o que está acontecendo, exatamente, né? Vai tudo do visual ali que você tem no momento. Entendi. Justo, eu fico mais tranquila agora se alguma coisa acontecer, de chegar perto, né? De prestar atenção a esses sinais, né? Porque aí você fica meio impressionado, né? Eu vou chegar perto, vai acontecer um negócio aí. Não, é muito difícil. Enfim. É muito difícil, assim, é quase impossível mesmo acontecer uma explosão. É igual muita gente acha que botijão explode, né? Não explode? Não explode. Só vaza. Só aí vaza. O que explode é o... O botijão, ele é até mais seguro que a panela de pressão, né? Que panela de pressão a gente ainda vê várias explosões aí de conteúdo ali. Mas o botijão, assim como a panela de pressão, tem vários alívios ali, válvulas de alívio, que vão te dar vários sinais antes dele explodir. E mesmo se explodir é porque ele está em altíssima temperatura, que só o bombeiro vai estar lá mesmo. Não tem nem por que você tá numa casa com botijão numa temperatura tão elevada. Olha, eu já fico mais tranquila, de verdade, porque também era uma preocupação. Tanto dentro de casa, quando você vê caminhão de gás, essas coisas, né, carregando. A gente estava até falando... Caminhão de gás, o Gleison não fica atrás de caminhão de gás na estrada, essas coisas, com medo de explodir também, mas é mais seguro do que a gente imagina, né? Hoje em dia já existe uma tecnologia que nos preserva, né? Mas então vamos falar da panela de pressão, que você comentou. Essa... coisa assustadora, assim, que pode ser assustadora, né? Ainda mais quanto mais velha vai ficando, mais assustadora vai ficando, mais perigosa vai ficando, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Quais são os cuidados que a gente precisa ter com uma panela de pressão dentro de casa? Bom, a panela de pressão, primeiro, que ela é um objeto feito para estar sob alta pressão. Tanto que o nome dela já é panela de pressão. Como eu disse, ela tem várias válvulas de alívio, que você percebe quando ela está pegando pressão ali. Você ouve o barulho, o giro do pininho dela. Então, assim, a panela tem 5 tipos de proteção, que você vai saber ali também. Então, as válvulas dela, caso falhem, elas vão fazer um barulho diferente, vão te demonstrar alguma coisa. Então, a panela já apresentou um barulho diferente do que você está acostumado, você já desliga o fogo e vai esperar a pressão passar, porque sem fogo a pressão não vai aumentar. Uma coisa que muita gente não faz é fazer a verificação visual da panela de pressão. Uma coisa que todo mundo pode fazer em casa é olhar a sua panela de pressão antes de colocar no fogo e o casco dela, se ele tiver qualquer defeito, principalmente na parte de baixo, se ele tiver abaulado... Nossa, é muito comum. Sabe aquela panela que você coloca no fogo e ela fica meio bamba? Muito comum. Uhum. É muito comum. A sua panela tá na hora de ir pro lixo. Olha só, não sabia Porque isso. o casco dela já tá indicando que a pressão dela interna tá muito grande pro que ela tem de material de reforço. Já tá deformando ela. Já tá deformada. Então, assim, é lixo. Não existe recuperação de panela de pressão que tá abaulada. E muita gente acha, vai levando. Sim. Outra coisa que muita gente não faz manutenção é da borracha de vedação. Tira para lavar, ou às vezes nem lava, e isso vai danificando também com o tempo, porque vai tirando a proteção da pressão que está ali dentro. E ela vai ressecando também, né? Com o Então, tempo, esses né? dois são os principais cuidados que você tem que ter com a panela de pressão. O casco, se tiver abaulado, não é recuperação, e fazer a troca, se possível, ou a limpeza certinho dessas borrachas que são para cuidar da pressão ali dentro. Entendi. Porque ela pode estourar, caso não tenha os cuidados certos. E querendo ou não, a pressão é tão grande que ela vai causar aí uma queimadura, porque daí o líquido que está ali dentro vai estourar nas pessoas que estão ali fora. É um negócio assustador. Ela vai danificar o seu fogão, a sua teto, cozinha, tudo. fora a limpeza que você vai ter que fazer depois. E o susto, né? Porque os vídeos que você vê é um negócio realmente assassino, né? Dependendo assustador. Se acerta. Credo, não gosto nem de pensar. Eu não gosto de cozinha, gente, por causa disso.
Tudo pode acontecer dentro da cozinha, é panela voando, é faca cortando, não dá. Com relação a cuidados com gás, o meu apartamento, por exemplo, é um apartamento a gás. Manutenção da central de gás a cada 6 meses. Fora isso, todos os locais que você vai, onde você mora, tem que ter um teste de estanqueidade anual, feito por uma empresa que vai comprovar que todo o sistema de gás não tem vazamento. Então, você pode exigir isso do hotel? Pode. Você não vai fazer isso, assim, as pessoas têm muita pressa para exigir medidas de segurança. Mas tem testes que os locais são obrigados a fazer para comprovar que não tem vazamento. Fora isso, e é o mais perceptível, no gás, no GLP que a gente fala, é colocado um químico que você vai sentir o cheiro. O GLP não tem cheiro. Certo. Aquele cheiro que a gente sente é de um químico que é colocado junto com ele para que ele seja... para que a gente sinta, para não acontecer explosões do nada, vazamento para você não gastar gás à toa. Então, assim, não tem como você não perceber o vazamento de gás. Isso é o mais importante de saber. Se tem um vazamento, você vai sentir o cheiro. Uhum. A partir do momento que você sentir o cheiro de gás, não pode ligar um fogo, né? Não pode acender o isqueiro, às vezes ligar a luz porque pode dar um curtozinho e ter uma faísca. Então, se sentir o cheiro de gás, aí sim, abrir janela, abrir porta, ventilar aquele ambiente para dissipar esse gás. E evitar de ligar ali uma luz, um fósforo, um isqueiro naquele cheiro. Se não tiver o cheiro, não tem por que ter esse cuidado. Eu estava ontem na central telefônica, uma criança de 11 anos começou a levar um choque dentro de casa, o pai foi tirar e o pai também começou a levar choque. A partir do momento que você leva um choque, os seus músculos se contraem. Então, se você vai tentar tirar uma pessoa que está tomando um choque ali, a sua mão vai fechar. E você vai continuar segurando essa pessoa e essa carga elétrica vai passar da pessoa para você e assim sucessivamente das pessoas que vão relando em você. E em quem está tomando choque. Então, a carga elétrica ela vai ser dissipada por todo mundo. O que faz aí? Então, o ideal, desligar a energia, se você sabe onde tem, desligar a energia de imediato, ligar já para o socorro. Aí, se você conseguir pegar um cabo de madeira, um cabo de borracha, algum material que seja isolante e puxar essa pessoa, é uma possibilidade. Mas você não vai se colocar em risco e tentar puxar ela com a mão, porque você vai começar a levar choque também. Exatamente. Gente, mas é muito difícil se você pensar nisso friamente, assim, porque, né, imagina, é o seu filho tomando um choque. A primeira coisa que vai pensar é, deixa eu tirar essa criança daí. Meu Deus, olha, tem que ter calma. Eu já ouvi falar também de máquina de lavar, né, que a pessoa estava lá, daí tomou choque, aí o outro foi ajudar também. Então, a máquina também... A máquina de lavar, ela vai estar na tomada, então ela tem corrente elétrica passando por ela para ela estar ligada. Qual que é um problema? Igual eu falei, se não tem manutenção desse equipamento elétrico, pode ser que em algum ponto da máquina, o que era para estar isolado não está. Então, a corrente elétrica vai para a água. A partir do momento que está na água, muitas pessoas fazem aquela cena de enche primeiro a máquina e depois vai colocar a roupa. Uhum. Quando coloca a roupa, coloca a mão junto. A água é condutora de eletricidade, a eletricidade que está da tomada vai para a água, da água vai para você. Gente, eu tô apavorada. Então, assim, se não tiver manutenção correta da máquina... A descarga elétrica vai para você. Tô apavorada. O que a gente tem que fazer premonição para tudo. Manutenção periódica de equipamento, de eletricidade, prevenção e orientação. É o que a gente sempre fala. Muitas coisas da nossa casa, igual eu falei, são um perigo se não forem cuidados. Mas a gente tem que ter o conhecimento. E se a gente não tem, é ligar para quem tem, igual eu falei. O Corpo de Bombeiros está ali para qualquer dúvida. A gente recebe ligação até de pessoas que estão pedindo para a gente ensinar a instalar o gás. Olha só. Perguntando se a gente não vai instalar o gás porque a pessoa não sabe. Então, assim, a gente não vai, mas a gente ensina. Sim. Tirar marimbondo. Tem isso também, tem, né? Tem muito. Tem, né? A gente está na época de passagem de abelha de um lugar para o outro. Tem bastante ligação. E aí a gente vai falar, você falou de corrente elétrica, me veio também sobre chuvas, né? Raios, essas coisas. Aqui em Maringá, que né, chove muito, cai árvore e tudo mais. Quais são os riscos aí de uma chuva com raio? Ou não existe isso também? É lenda? Tá tudo certo? Existe algum cuidado que a gente pode ter durante uma tempestade? O risco existe. Principalmente numa cidade, igual você falou, Maringá é extremamente arborizada. Sim. Então, a gente tem o risco não só do raio, quanto o risco de queda de árvore. É o que a gente mais atende aqui nos dias de temporal. Imagina. Então, assim, a partir do momento que começou a chover, o importante é você estar em casa.
Porque a gente na rua vai ter esse risco da queda de árvore e fora que, não na nossa cidade, mas tem muitas cidades que vai ter o risco de alagamento. Tá. Então, É, para como a gente prevenir viu aí, todos os né? riscos, o melhor é estar em casa. Ou estar no ambiente coberto. Então, no estacionamento de uma área de lazer, de um shopping, para você se resguardar ali. Se não for possível, ou se você está indo para casa, tentar evitar as avenidas com muitas árvores, porque a gente sabe que as árvores da nossa cidade, principalmente, são muito velhas. Então, para cair um galho aí em cima do carro, acontece. Então, com relação ao raio, especificamente, muitas pessoas têm aquele medo de sair do carro quando está Eu morro de medo. energizado. É muito difícil o raio deixar energia suficiente para energizar todo um carro, principalmente se ele cair num carro em movimento. Entendi. Isso, para acontecer, é muito difícil. O que acontece muito é a pessoa, durante a chuva, vai desviar de um galho ou não está com tanta atenção e acaba batendo num poste. O poste energizado, sim, é um risco para a pessoa, principalmente numa hora de chuva. Ai, meu Deus, cada Então, hora uma coisa. um poste caiu em cima do seu carro, vai estar energizado. Não sai do carro, porque vai ter corrente elétrica e você vai Olha, tomar eu não choque. sabia, tá vendo? Eu já ia sair do carro. Desesperada. Se tem energia ali, se você bateu num poste, provavelmente vai ter energia elétrica, ligar 193 e esperar o socorro. Porque daí a gente precisa ligar para a Copel ou para a concessionária de energia para desligar essa energia antes de você sair do carro ou antes da gente atuar. Porque senão a gente também toma choque. Entendi. Para ser bombeiro tem que entender um pouquinho de tudo, de física, Eu de tô química, vendo. porque aí do poste vai ter a gaiola de Faraday, que vai evitar que a corrente se dissipe. Então tem várias coisas aí que vão acontecer em situações específicas. Tá certo. Ou seja, resumindo, se você tá com medo, não sabe o que fazer, liga o 193. Nossa, mas é só isso que eu tô pensando, porque de tudo que você falou, eu tô apavorada de tudo que pode acontecer. Exatamente isso que eu ia perguntar também. Qual é o volume de ligações que vocês recebem por mês? Vocês têm esses dados? Ou... Eu não tenho aqui, mas a gente pode verificar e depois você traz para os ouvintes. Mas posso afirmar que a central não para. O tempo todo. A gente ali... Nós, hoje, em Maringá especificamente, a gente trabalha em 3 bombeiros e, se eu não me engano, 15 atendentes do SAMU, porque normalmente as ligações é do bombeiro cai no SAMU, é do SAMU cai no bombeiro, que as pessoas no desespero não sabem para quem ligar. Sim. Então, como a gente trabalha junto ali, é um espaço único, né? Mas é ligação 24 horas por dia sem parar. Nossa, deve ser uma loucura mesmo. A gente vai colocar na legenda todos os números certinhos para as pessoas saberem qual ligar. Tem algum caso que marcou muito a sua carreira? É algo que você possa compartilhar com a gente? Olha, eu acho que os casos mais intensos, assim, sempre envolvem criança. Imagina. Então, falando sobre o caso ou os casos, assim, o pior caso que eu peguei na minha carreira foi de acidente que envolvia um ônibus que tinham 42 vítimas e das 42, 7 eram óbitos. Meu Deus. Então, isso a gente chama de MOVE, né? Que é um incidente de múltiplas vítimas quando a capacidade ali de atendimento não é suficiente para atender todo mundo. Então, foi bem difícil, assim, uma situação bem complicada. Fora isso, teve um dia de plantão que eu peguei 2 óbitos de criança no mesmo plantão. Um por engasgo, que é uma coisa que acontece muito, e o outro por acidente de trânsito, no qual os pais colocaram a criança na cadeirinha, mas não colocaram a cadeirinha no cinto. Meu Deus. E quando eles bateram no carro, a cadeirinha simplesmente voou. Então, nesse dia foram 2 óbitos seguidos de criança. Era um de 6 meses e uma menininha de 3 anos. Que foi um dia difícil, assim. E com relação ao nosso papo aqui de acidentes domésticos, o que a gente mais pega é idoso caído. Que aí também é uma... E acaba levando a óbito também? Acontece? Acontece. Porque o idoso já tem uma situação mais crítica ali, uma situação óssea, às vezes uma condição clínica, né? Então, às vezes, uma queda pode causar um óbito de idoso e, infelizmente, eu já peguei situações nessa. Porque muitas vezes o idoso também está sozinho em casa, né? Tem isso então, o idoso já tem uma condição ali de osteoporose, por exemplo. Cai e quebra 2 fêmur. E não tem ninguém para pedir ajuda. Às vezes, ele não sabe ligar para ajuda. Então, eu já peguei óbito também de idoso de uma simples queda. Com relação a se você ajuda ou não uma pessoa, né? Mais uma vez, e quase tudo que eu respondo depende. Por quê? Primeiro, você é uma pessoa capacitada para ajudar? Você tem o treinamento? Muitas pessoas não têm. As pessoas que fizeram curso de primeiros socorros, bombeiro civil, ou são escoteiras, assim, têm já um preparo. Vão ter a calma para agir ali?
Se não tiver calma também, já não tem por que tentar ajudar. Só de você ligar para o número de emergência, você já está ajudando muito. Muitas pessoas acham que o primeiro socorro é só você colocar a mão na massa. Colocar a mão ali, ajudar, levantar a pessoa. Não é. Os primeiros socorros envolvem você manter a calma, você conversar com a pessoa e ter empatia pela situação, então tentar acalmá-la, deixar a situação mais tranquila para aquela vítima, né, aquele paciente, e saber o que fazer é o terceiro passo ali. Então, assim, numa situação de acidente, se você vê que a pessoa tem uma fratura, você tem o material para ajudar ela? Você às vezes não tem no seu carro ali com você. Então você só vai tranquilizá-la e falar que o socorro está vindo. Se é uma pessoa que está sofrendo um engasgo, então ela não tem nenhuma fratura e você sabe agir, você vai agir. Então tudo depende da situação. É muito difícil eu falar assim, sempre haja e sempre utilize os primeiros socorros. Às vezes você não tem o material adequado. Às vezes você pode salvar uma vida só fazendo uma manobra de Hind, que é a manobra de desengasgo. Então tudo vai depender da situação e de quão preparado você está. Certo. Mas tem alguma situação que nunca é recomendado? Por exemplo, justamente para não paralisar a pessoa, alguma coisa assim, que fala, não encosta. Principalmente num acidente de trânsito ou numa situação de queda de plano elevado, né, que a gente chama que é queda de altura, Sim. Quando tem uma fratura. Se você viu sangue, osso exposto, você não vai colocar a mão. Tá. Primeiro pelo risco biológico, mesmo que você tente se contaminar, caso aquela pessoa tenha alguma doença. Fora que você pode piorar a situação. Então, assim, tem sangue, tem osso exposto, importante é não mexer se você não tem uma toalha ali, pelo menos para cobrir. Às vezes você vai tentar pressionar e não era para pressionar porque vai piorar a lesão. Então, nessas situações que tem osso exposto, muito sangue, não tem por que colocar a mão se você não tem uma luva e o equipamento correto. Tá certo. É importante saber, porque realmente... na hora do desespero, né, Paola, é difícil, gente... Mas vamos tentar manter a calma, pessoal. Esse é o resumo do episódio. Vamos todo mundo manter a calma. Dá pra gente fazer um episódio de cada situação e o que fazer, o que fazer, exatamente. São muitas coisas. Mas o importante, primeiro de tudo, é isso. Manter a calma. Manter a calma e saber os números de emergência, que a gente vai deixar aqui todos Exato, vamos na deixar legenda. todos escritos aqui para vocês saberem quem ligar, em que momento ligar. E vai dar tudo certo. Vamos todo mundo manter a calma, né? Para finalizar, Paola, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes sobre a importância da prevenção de acidentes, algo nesse sentido? Bom, eu acho que a prevenção, muita gente ignora ela, mas a prevenção é o maior ato de cuidado e amor que a gente tem em qualquer situação. Desde um acidente até a prevenção de um incêndio. Porque daí, fazendo a prevenção, não tem o trabalho depois de cuidar. Porque se você cuidou para que não aconteça, não vai acontecer. Não que eu fale assim, não, se a gente fez a prevenção, 100% dos casos serão resolvidos. A gente sabe que não, acidentes acontecem. Mas a prevenção, a supervisão ali da sua casa, do seu ambiente, essa manutenção periódica é o essencial. Então, vamos focar na prevenção, no conhecimento. Hoje a gente tem muito conteúdo sobre primeiro socorro, sobre como cuidar de acidentes domésticos, o que fazer na minha casa para evitar situações de choque, por exemplo, afogamento. Então, a gente tem muito conteúdo hoje disponível online. Certo. Então, se você tem qualquer dúvida, joga ali no Google, coloca no YouTube, vai ter uma videoaula ali para alguma coisa. E se você não sabe o que fazer ou você precisa de uma orientação, pode ligar o 93 que a gente vai atender e vai te passar o melhor caminho possível para te ajudar. Tá certo. Nossos heróis, afinal de contas, né? Na verdade, não é nem para dar risada, isso é verdade. É uma profissão aí diferenciada. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Fica aqui meu agradecimento em nome de todos, né? Inclusive, porque realmente é um trabalho incrível mesmo. E vocês, pessoal, ouviram todas as dicas. Por favor, vamos colocar todas elas em prática. Cuidem da casa de vocês, né? Cuidem de quem vocês amam aí. Não custa nada, né? Cuidadinho ali, manter a manutenção em dia, para que os sustos não aconteçam, não é mesmo? Exatamente. Cabo Paola, muito obrigada por ter vindo, pelo seu tempo, foi incrível. E, gente, até a próximo episódio.